Quero compartilhar uma palavra conhecida, mas de uma experiência muito importante para o povo de Deus, para Israel. E numa época muito triste, na verdade, para Israel, porque foi uma época em que o povo de Deus largou Deus, estava distante do Senhor, para adorar outro Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, nós vamos ler o versículo 30 e o versículo 38. Diz o seguinte: Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar que estava em ruínas. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. No 38, tá? Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Amém? Meus irmãos, eu quero compartilhar. Eu quero falar quando o fogo de Deus vem. O que é o fogo de Deus para nós hoje? O que representa, simboliza esse fogo? O fogo de Deus na vida de um cristão hoje significa a presença do Espírito Santo queimando no coração dele. O fogo do Espírito significa essa chama do avivamento em que eu e você, hoje, do Espírito Santo, fluindo nas nossas vidas. E nós precisamos querer sempre esse fogo do Espírito Santo, para que estejamos prontos, aptos, fervorosos, porque só entrará na presença do cordeiro, do noivo, a noiva que tiver com as suas lâmpadas acesas, cheias de azeite. E é por isso que nesses tempos nós precisamos nos preocupar, sim, como está esse fervor do Espírito Santo no nosso coração. E esse momento aqui, então, era um momento em que Israel, o povo de Deus, tinha deixado a adoração ao Deus verdadeiro para adorar a Baal. Baal era um Deus com D minúsculo, que era muito adorado naquela época, e o povo de Deus se contaminou. E ele, ao invés de adorar ao Deus único e verdadeiro, começou a adorar um falso Deus. Então, só que no meio de tudo aquilo havia um homem de Deus, um profeta de Deus, o Elias aqui. E Elias então manda convocar todo Israel no monte. E ele então chama os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, que adoraram a Baal, e falou: falou a Israel, tragam 2 novilhos. Um novilho vocês vão matar e vão colocar no altar a Baal, e vocês vão chamar, e eu farei o mesmo com o outro novilho. E Elias fala para ele: vocês vão adorar, chamar a Baal, e o Deus verdadeiro será o Deus que fizer queimar, cair fogo do céu para consumir o holocausto. E a palavra fala nesse texto, em capítulo 18, então, que os profetas de Baal, o povo achou interessante aquilo, e os profetas de Baal então imolaram o novilho, mataram o novilho e colocaram por cima do altar. E eles passaram e começaram então a clamar a Baal. Só que Baal não respondia, Baal não falava nada, nada acontecia, ao ponto que Elias começou a zombar deles e falou assim: onde estão de vocês? Gritem mais alto, talvez ele está surdo. Por quê, irmãos? Baal tinha boca, mas não falava, tinha ouvido, mas não ouvia, tinha mão, mas não tocava. Diferente do nosso Deus, que tem ouvido para ouvir a sua oração e tem boca para falar com você. E ele fala. Então eles começaram a clamar em nada e passaram a se mutilar. A palavra fala que eles começaram a se cortar, como era de costume deles, mas nada aconteceu.
Então Elias pega o novilho, e Elias então começa um processo, que esse processo agora nós precisamos pegar como alegoria, como símbolo, como princípio, para que o fogo do Senhor caia, esteja sobre nós, queimando constantemente, para que a gente não peque, para que a gente se mantenha vivo, firme, na esperança da nossa salvação. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, antes do fogo cair, nós sabemos que o fogo de Deus caiu sobre a oferta do profeta Elias, mas aconteceu algo antes, que nós precisamos entender e praticar na nossa vida, para que o fogo de Deus caia na nossa vida, para que o fogo, essa presença de Deus hoje, esse fogo de Deus, nada mais é do que hoje, na nova aliança, do que o fluir do Espírito Santo constantemente queimando o nosso coração. E nós precisamos nos preocupar para estarmos sempre avivados, sempre animados, sempre com o espírito fervoroso. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é que antes do fogo cair, nós precisamos restaurar o altar de adoração. A primeira coisa que Elias fez antes de orar ao Senhor, a palavra fala que possivelmente haveria ali naquele lugar algum altar de adoração ao Deus verdadeiro, mas estava todo bagunçado, pedras espalhadas, e a palavra fala que Elias pega 12 pedras, cada uma referente às 12 tribos, e ele restaura o altar de adoração. Irmãos, antes que você tenha a presença de Deus, você tem o fluir de Deus. Talvez você está aqui no culto e até agora você não sentiu nada, você está vazio, você está frio, você está gelado. E você quer esse fogo de Deus na sua vida, porque você sabe que esse fogo na sua vida é importante para você. Na verdade, esse fogo da presença do Espírito é a forma de você sobreviver no meio de tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero te falar, o fogo de Deus, ele quer vir sobre a sua vida, mas primeiro você precisa restaurar o altar. Precisa restaurar o seu altar de adoração ao Senhor. Altar aponta para a consagração, altar aponta para a santificação, altar aponta para a entrega. Então nós precisamos restaurar o altar da consagração, de uma vida de santidade, de uma vida realmente de consagração, de entrega, onde você renuncia o seu eu, você renuncia a sua própria vontade e até mesmo até o seu livre-arbítrio, para se entregar e consertar o seu altar diante do seu. Não existe o fogo de Deus nesse sentido de altar, só virá quando primeiro nós consertarmos o altar de adoração. Esse altar hoje esse altar é aonde? O altar de adoração. Esse altar hoje esse altar é aonde? É aqui dentro de você. Esse altar é o seu coração. Aí dentro do seu coração tem um trono, ou deveria ter. A pergunta é: quem está sentado nele? Deus ou você? Quem que está comandando a sua vida realmente? Deus ou a sua vontade? Não, pastor, depende. Tem hora que é Deus, tem hora que sou eu. Irmãos, existem pessoas que Jesus estava na porta do coração dele batendo, e ele até abriu, e Jesus até entrou, só que Jesus só pode ir até na sala. Ele nunca deixou Jesus ir no quarto da vida dele. Ele nunca deixou Jesus, o Senhor pode entrar na minha vida, mas só aqui nessa sala, porque tem um quartinho da bagunça aqui. Irmão, a maioria de nós aqui tem algum lugar na sua casa que tem um cantinho da bagunça. Tem ou não tem? Não tem lá na sua casa o cantinho da bagunça? Que se você, dependendo da forma que você abre a porta assim, cai muita coisa. As coisas você vai jogando, não é verdade? Se você não tem um quartinho, você tem a gaveta da bagunça, né? Aquela gaveta ali que, meu Deus. Então na nossa vida tem muitas pessoas também que eles não dizem para Jesus: Jesus, o Senhor pode vir na sala da minha casa, do meu coração, mas no quartinho da bagunça não vai. E aí talvez é aquele quartinho da bagunça que você precisa renunciar, abrir a porta para Jesus entrar lá e começar a consertar. Então isso é restauração do altar. Então Elias primeiro, ele restaurou. Restauração do altar fala você colocar Deus
no governo, no centro da vontade dele na sua vida. Na oração do Pai Nosso há uma frase que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Quando nós oramos, santificado seja o seu nome, nós estamos dizendo: separado seja o seu nome. Senhor, o Senhor tem um nome que é acima de todos os nomes. Senhor, o Senhor tem um nome que é diferenciado. Não existe Baal, não existe nenhum outro Deus maior do que esse nome. Quando nós oramos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o seu nome, o vosso nome, nós estamos dizendo: Senhor, aqui nessa igreja tem muitos nomes de pessoas importantes, mas o seu é santificado, o seu é separado, o seu está acima de qualquer um aqui. Santificado seja o seu nome, separado seja o seu nome. Isso é restauração de altar, quando nós reconhecemos o governo de Deus na nossa vida. Há um texto em Levítico capítulo 9 que fala também que o fogo de Deus veio. A palavra fala assim, Levítico 9, 22 ao 24. Depois Arão ergueu as mãos em direção ao povo e os abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. E quando saíram, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostrou-se em terra. Ou seja, na época de Moisés e Arão, eles também prepararam um altar de adoração, e a glória de Deus veio sobre aquele lugar, o fogo do Senhor veio sobre aquele lugar, e quando tem fogo de Deus, presença de Deus, há alegria. Irmãos, essa pandemia tem deixado muita gente boa com depressão, tristeza profunda. Você olha nos olhos das pessoas, desespero. Eu não estou falando de gente lá, estou falando de crente que talvez estão numa tristeza profunda, um desespero total. Deixa eu te falar, a solução para isso é você estar cheio do poder de Deus, porque onde tem fogo de Deus, tem alegria. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa vida aqui hoje, e que caia fogo nesse lugar aqui hoje, para que você vá embora alegre, enfrentar essa semana que você tem na sua vida, e quem recebe, diga bem. E a palavra do Senhor fala então, que houve alegria, e o povo se prostrou. Onde tem glória de Deus, a gente não consegue ficar em pé. A gente ajoelha o nosso coração, a gente ajoelha, a gente se prostra diante do Senhor. Crente de nariz empinado, gente de nariz empinado, nunca entendeu e nunca teve a glória de Deus. Porque onde tem glória de Deus, há reverência e submissão. Estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos entender isso. E é importante ressaltar que somente o que estiver no altar vai receber o fogo. Então o primeiro ponto é restaurar o altar. O segundo ponto é colocar a oferta de sacrifício no altar. A palavra fala que Elias restaurou o altar de pedra e pegou o novilho, matou o novilho e colocou sobre o altar. Esse novilho aqui fala de holocausto, de oferta, de sacrifício. Qual é o sacrifício que nós podemos, o maior sacrifício que a gente pode dar para o Senhor e colocar nesse altar? A renúncia do nosso egoísmo, do nosso eu. Colocarmos isso no altar. Nós precisamos oferecer essa oferta de sacrifício, porque o fogo só virá na minha vida, na sua vida, quando restaurarmos o altar e tiver oferta de sacrifício nesse altar. Quando nós renunciarmos às nossas vontades e falar: Senhor, eu me rendo a Ti, eu quero o Teu fogo, eu não quero viver mais com a minha inteligência, com a minha força, quero renunciar. E você coloca a sua oferta de sacrifício no altar. Foi isso que o Elias fez. Porque preste atenção, irmãos, o fogo de Deus na Bíblia, ele vem com duas finalidades: para ser bênção
ou para ser juízo. Se o fogo de Deus vier em algum lugar, porém, se neste lugar, olha para mim, se neste lugar não tiver altar e sacrifício, esse fogo se torna juízo. Lembra de Sodoma e Gomorra? Eles receberam fogo, mas foi um fogo para condenação. Então, nós queremos o fogo do Espírito Santo, mas se o fogo de Deus vier neste lugar, e não tiver altar, e não tiver sacrifício, ele vai se tornar juízo, condenação. Agora, se houvesse no meu coração, tiver um altar restaurado, preparado, e com oferta de sacrifício, o fogo virá para ser bênção. O fogo virá para ser bênção. Então nós precisamos ter constantemente no nosso coração, na nossa vida, um altar restaurado, um altar de adoração, e em cima desse altar nós precisamos ter oferta de sacrifício, precisamos ter holocausto, precisamos ter renúncia. O outro texto importante que fala sobre o fogo de Deus, a glória de Deus, é 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: assim que Salomão acabou de orar, acabou de quê? De orar, desceu o fogo do céu e consumiu a oferta, o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia a casa. Então o primeiro ponto para que a glória, o fogo de Deus seja realmente grande na sua vida, primeiro você precisa restaurar o altar. Segundo, você precisa colocar a oferta de sacrifício. E terceiro, você precisa buscar o Senhor em oração, em adoração. A palavra fala que quando Salomão, e antes disso aqui, antes dele orar, ele restaurou também. Houve uma restauração do tabernáculo, do templo. E quando então estava tudo preparado, tinha altar, tinha sacrifício, ele orou ao Senhor. E essa oração então, Deus manda a glória, Deus manda o fogo. Então, para ter glória de Deus, para ter fogo de Deus, você precisa de restauração de altar, oferta de sacrifício, e você precisa orar e interceder ao Senhor. Fora isso, fica muito difícil. E nós precisamos desse fogo queimando. Esse fogo nos purifica. É um fogo purificador. O profeta Isaías já profetizava, do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, ele profetizava. Mas ele teve um encontro especial com Deus, e a palavra fala que ele viu a glória de Deus, e o anjo tocou com brasa viva sobre ele. O fogo de Deus é para purificar, querido. Nós precisamos, porque o fogo de Deus é purificação. Nós precisamos que esse fogo de Deus toque na nossa língua, toque na nossa mente, toque no nosso coração, para que nós possamos estar prontos e preparados para o grande dia de arrebatamento do nosso Senhor. Precisamos desse fogo no nosso coração. Irmãos, antes da pandemia já tinha muito crente gelado. Agora com a pandemia teve uns que despertaram, mas agora é que gelou mesmo. E eu vou falar uma coisa para você. Esses crentes gelados, vocês não acordar para a vida, estão no pau da goiaba. Você sabe o que é pau da goiaba, né, Marcelo? Você já apanhou muito o pau da goiaba? Sabe o que é pau da goiaba, né, meu Valdir? Pau da goiaba, os mais antigos sabem, irmão. Era quando a mãe e o pai pegavam a varinha da goiaba. Quem já apanhou da varinha da goiaba aí, irmão? Meu Deus do céu. Irmão, acorda para a vida. Fogo de Deus seja constante nos nossos corações. Irmãos, nós temos que ter, há um versículo muito interessante, quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, uma das coisas que Deus exigiu de Moisés e dos sacerdotes, é que o fogo jamais poderia apagar. Levítico 6,13 fala: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não o quê? Não se apagará. Esse fogo, essa chama do Espírito Santo na nossa vida, irmão, ele precisa estar queimando 24 horas por dia, para a gente dar conta de viver nessa terra.
Porque o tanto de pressão, de tanto de luta, tanto de coisa que está acontecendo, nós precisamos ter esse fogo queimando no nosso coração, porque senão a gente não resiste. E eu quero te falar umas boas novas para você. Nós sabemos que nos últimos dias haverá muitas coisas terríveis. Tudo isso que está acontecendo no mundo, pandemia, terremoto, briga, tudo isso que está acontecendo faz parte do cumprimento da Escritura. Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias, porém, a palavra do Senhor também em Atos fala que nos últimos dias haveria um grande derramamento do Espírito Santo, um grande avivamento sobre o povo de Deus. E nós estamos esperando, eu acredito que ainda esse grande último despertamento, avivamento da igreja antes do arrebatamento, está às portas e está quase chegando. E esse fogo do Espírito Santo, esse avivamento, virá sobre a igreja de Cristo. Só que esse fogo só virá para a vida daqueles crentes que tiverem com o altar restaurado, com oferta de sacrifício, e estão buscando o Espírito Santo. E aqueles que não tiverem com o altar restaurado, com oferta de sacrifício e buscando o Espírito Santo, ao invés desse fogo ser bênção, vai ser juízo. Porque no Velho Testamento, onde o fogo caía, não tinha oferta, não tinha adoração, era para ser juízo. Então é por isso que nós temos que preparar, restaurar o altar da nossa vida. É por isso que nós precisamos colocar nesse altar ofertas de louvor, de sacrifício, de renúncia, de entrega, e buscar constantemente o Espírito Santo, para que esse fogo jamais se apague no nosso coração. Romanos capítulo 12, versículo 11, o apóstolo Paulo fala à igreja, aos romanos, ele diz o seguinte: sejam fervorosos de espírito. Sejam fervorosos de espírito. Eu não estou falando que fervoroso de espírito significa que você num dia não vai chorar, vai estar atribulado, vai passar por uma angústia e dor, não. Mas nós sabemos que fervoroso de espírito é você, mesmo em tanto a luta, você ter a chama do Espírito Santo queimando no seu coração, e a alegria da salvação está queimando no seu coração, e a fé em Deus não vai embora. Não importa a dor, não importa o sofrimento, você tem uma chama do Espírito Santo queimando aqui dentro do seu coração. Então Paulo fala: sejam fervorosos de espírito. E esse fervor vem quando nós não deixamos a chama do fogo de Deus, que já caiu sobre a nossa vida, se apagar. E isso é responsabilidade sua, responsabilidade minha. Nós precisamos entender isso. E como que nós precisamos acumular muita oração? Apocalipse 5:8 diz o seguinte: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Em Apocalipse capítulo 8 fala: outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Deixa eu te explicar. No capítulo 5 fala que esse incenso significa as orações, as nossas orações, que sobem até os céus, e os anjos recolhem as nossas orações. No capítulo 8, nós temos a presença desse incenso, dessa oração dos crentes, que sobem aos céus, e por outro lado nós temos um outro tipo de incenso, que é a oração do nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por direita do Pai. E então lá acontece uma fusão entre as orações dos santos e a intercessão de Cristo. E quando isso acontece, do céu vem relâmpagos, trovões e terremotos. Sabe o que significa? Avivamento, despertamento. Essa parceria, esse clamor da igreja com a intercessão de Cristo é que mantém um crente animado, é que mantém um crente vivo, é que mantém uma igreja, uma família animada e renovada no Espírito Santo. E isso é responsabilidade de cada um de nós.
É você que precisa ser responsável. É você que precisa ser responsável pela sua vida espiritual. Então, para finalizar, eu já quero convidar o pessoal, a equipe de louvor aqui para cima. Para finalizar, irmãos, só resumindo aqui, nós precisamos. Quem que é o fogo de Deus na sua vida aí, irmão? Que se queima no seu coração. Então, você precisa restaurar o seu altar. Precisa colocar a oferta de sacrifício. Você precisa buscar o Espírito Santo através da oração. É a única forma de você manter a chama do fogo de Deus que você já recebeu dele grande no seu coração. A palavra fala sobre a parábola das 10 virgens. E só entrou na festa do casamento quando o noivo mandou chamar aquelas que tinham suas lâmpadas e muito azeite para queimar. Estamos no tempo em que Deus está dando oportunidade para mim e para você, para buscar azeite, para comprar azeite, para que a chama do Espírito Santo do nosso coração esteja sempre acesa e de uma forma bem grande. Fique em pé no seu lugar, no nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala então que quando Elias começa a orar ao Senhor, cai fogo do céu e queima o holocausto e queima até a água que ele tinha colocado ao redor do altar. Que o Espírito Santo possa fazer cair fogo no céu da sua vida hoje, agora, no nome do Senhor. Mas lembre-se, primeiro restaura o seu altar, entrega a sua oferta de sacrifício e busque o Espírito Santo em oração. Feche os seus olhos, levante as suas mãos agora e fale com o Senhor. Restaure o que precisa ser restaurado. Confesse o seu pecado, confesse as suas falhas, renuncie o seu erro no nome do Senhor Jesus. E o fogo de Deus virá sobre a sua vida. O fogo do despertamento, o fogo do avivamento virá sobre a sua vida. Creia, querido. Abra a sua boca e busque agora o Espírito Santo. O fogo veio depois que Salomão orou. O fogo veio depois que Elias orou. O fogo veio depois que Moisés orou. Venha então, ore ao Senhor. Busque o Espírito Santo nessa noite, para que a chama do Espírito Santo continue na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício